Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos algumas leituras interessantes e eu quero, nós também que estamos pela internet, quero que vocês acompanhem os raciocínios para vocês entenderem algumas coisas que vão servir para a vida do dia a dia. Tem alguns pontos aqui muito importantes. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é esse chamado de Jeremias, que acontece também com Isaías, todo profeta, né? Aqui diz o seguinte: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Bem, antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Vem ou não vem uma certa ideia de eleição divina, assim, aleatória? Vou explicar. Quando surgiu o protestantismo, com Lutero, o protestantismo confunde pecado original com pecado atual. Como assim, padre? Segundo Lutero, depois do pecado original, a razão humana ficou totalmente destruída. Nós não somos mais capazes de nos transformarmos em pessoas boas. Isso se chama justificação. Por isso que surgiu aquela questão solus fide, só pela fé. Quem tem parente protestante, não é muito apegado, tem que aceitar Jesus como seu único salvador com 2 testemunhas. Alguém já viu isso? Aquilo surgiu por causa disso. Para Lutero, a mente humana foi totalmente destruída depois do pecado original. Calvino, lá na Suíça, logo depois de Lutero, ele radicalizou o trem. Como assim? Calvino dizia o seguinte, que como a nossa mente, a nossa razão é incapaz de fazer um bem depois do pecado, nós somos sempre pecaminosos. Então Deus tem que eleger quem vai para o céu e quem vai para o inferno, entendeu? Estão acompanhando? Se nós não somos capazes, com a nossa razão, de chegar a ser uma pessoa boa, então Deus é que tem que escolher, não é? Isso criou a chamada teoria da dupla predestinação, que existe até hoje. Se vocês forem falar com um presbiteriano, eles vão te falar que tem os que foram escolhidos para o céu e os que foram escolhidos para o inferno. Imagina o coitado que Deus escolheu que fosse para o inferno. Pode revirar aí que não vai. É ridículo, né? Mas interessante. Quando você ouve isso aqui de Jeremias, não dá para parecer isso, não? Antes do ventre eu te consagrei e te fiz profeta. Antes de ser criado. O que vocês acham? Quem consegue tentar me dar uma explicação sem cair na teoria da dupla predestinação de Calvino, da presbiteriana? O que vocês acham aqui? Alguém arrisca? Se um presbiteriano chegar em vocês e falar aqui, ó, Jeremias nem nasceu, ele foi eleito antes. Então não foi pelo livre-arbítrio e o uso da razão. Foi Deus que quis que ele fosse profeta. E aí? Como? Essa é a doutrina católica. Existe uma predestinação. Qual? Todo mundo é predestinado ao céu. Essa é a católica. Só que Deus leva a sério o seu livre arbítrio. Isso é católico.
A Igreja Católica não aceita a teoria da dupla predestinação. Mas e como é que nós vamos fugir agora dessa situação de Jeremias? Vamos lá. Deus é ou não é onisciente? O que quer dizer onisciente? Sabe tudo. Ele sabe se eu vou para o inferno? Mas eu não sou livre? Como é que ele sabe se eu sou livre? Isso deu um nó na cabeça de muitos teólogos, mas ele sabe, mesmo sendo livre. Os teólogos diziam, se Deus sabe, nós não somos livres, Ele escolhe. E a Igreja Católica disse, não, os teólogos católicos, não. Deus é onisciente e onipotente, Ele pode criar um ser livre e ao mesmo tempo saber qual vai ser minha opção. Então, para você entender isso aqui, vocês têm que entender que essas duas verdades não se contradizem. Deus sabe, todos de nós, onde nós vamos parar. Ao mesmo tempo, misteriosamente, nós somos livres para decidir. Ou seja, quando Deus criou o mundo, Ele sabia que Adão e Eva iam pecar, e sabia do sim de Maria. Mas Maria era livre? Sim. Ok? Ah, mas não se Deus pode tudo, Ele pode criar um ser livre e ao mesmo tempo saber qual a decisão dele. Não pode? Então Deus não era onipotente e onisciente. Isso é o mistério da divindade. Em Deus tudo é presente. Então o que acontece com Jeremias? E acontece até hoje com a gente. Deus já sabe, dentre vocês todos, quem vai ter o coração dócil para fazer a vontade dele. Ele já sabe. E quem vai ter o coração fechado para fazer a vontade dele. Ora, se ele já sabe de todos nós quem vai querer servi-lo com a docilidade, e ele já sabe quem vai ficar com o coração fechado até morrer, mesmo estando na igreja, o que Deus faz? Ele tira toda a graça daquele que está com o coração fechado e nunca vai dizendo sim para ele, e passa a graça para o de coração dócil. Parece que tem essa passagem na Bíblia, não tem? A quem tem pouco será tirado o pouco que tem, e a quem tem muito será dado ainda. Então o que acontece aqui com Jeremias? Deus já sabia que ele ia dizer sim para ele, que ele ia dar a vida, que ele ia sofrer como sofreu, que Jeremias sofreu absurdamente, e às vezes ele não queria, né? Senhor, eu não aguento mais, eu não quero falar com esses reis, vá, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ora, a partir do momento que o seu coração é dócil, Deus te transforma. Tem gente que amassa barro na igreja 20, 30, 40 anos e não muda de vida, ou não? Eu já fui em paróquia, lá na Itália, então tem aquelas velhinhas que apega a chave, aqui graças a Deus a doença da chave não tem, porque quase todo mundo tem chave, dos que participam, né? Porque tem a tal da doença da chave, fica lá 20, 30 anos na igreja, só vai na capela se a pessoa abrir. Ai de pegar tal coisa sem falar com ela. Então a pessoa fica na igreja há muitos anos, fecha o coração, Deus vê que não vai dar muito fruto, tira a graça que tem, e ela vai se apegando ao cargo, à chave, vem ciúme, inveja. Por isso que acontece isso na igreja. Se tem ciúme, inveja, acende a luz amarela. Não é o Espírito Santo, é a sua vaidade, né? Isso é um sinal fortíssimo de que Deus não está contigo. Se você tem inveja, ciúme, tem muitas cadeiras aqui também na frente aqui. Graças a Deus melhorou um pouco essa, né?
Por outro lado, tem pessoas que começam a vir para a igreja e tem um coração tão dócil, que o Espírito Santo acha um espaço tremendo e começa a agir na pessoa fortemente. E aquelas pessoas que estão fechadas começam a ter inveja, né? Como assim essa pessoa chega aqui e já vai? Porque o coração é aberto. Eu tive 2 experiências bem práticas sobre a onisciência de Deus e sobre a liberdade humana, que não é violentada. O saber de Deus não violenta a nossa liberdade. Vou contar para vocês rapidamente. Claro que eu não... O giro tão grande, né? Agora, nesse rei, você claramente que tem o meu sim como fator, né? Esse meu sim é importante para que Deus possa fazer a obra que ele tem feito na minha vida, apesar dele já saber. Uma outra coisa que eu ouvi dele nesse dia, e que eu guardo no coração e me dá esperança, é que ele disse: existe uma coroa de ouro esperando por você. Ora, no meu ponto de vista, ele já sabe que eu estarei no céu. Detalhe: quando acabou de rezar, a minha mãe não tinha ouvido nada, e o Cristiano não tinha ouvido nada. Só eu. Só para vocês entenderem os projetos, a capacidade de Deus tem de ser onipotente e onisciente. Ele falou numa língua que eu entendi, chama interpretação de língua, né? E minha mãe, o Cristiano, não ouviu nada. Então, são coisas da minha vida que eu guardo no coração, que reforçam o que eu estou falando para vocês, que Deus já sabe se eu vou para o céu ou não, mas ao mesmo tempo, a minha história é escrita de acordo com o meu... Eu posso dizer não, entendem? Deu confusão isso? Não? A partir do seu sim, aí sim, Deus fala o quê? Isso serve para todos vocês. Eu te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Eu te transformarei. Basta que você diga sim, que seu coração seja dócil. O resto é comigo. Ah não, mas eu sou fraco. Não interessa, entrega a sua vida, seja dócil. Não deixa Deus tomar o que você já tem para dar para quem está com o coração aberto. Padre, mas eu nem tenho o nível médio. Quantas pessoas humildes me corrigiram ao longo da minha vida, porque foram sábias, porque eram de Deus, humildes, e Deus falava no coração. Quantas correções eu recebi de pessoas que não estudaram nem quase o primário, simplesmente porque foram dóceis ao Espírito. Quantas vezes, Pablo, isso não é o caminho que você deve fazer, Pablo, não é essa a atitude que deve ter. Mesmo depois de filosofia, teologia, mesmo como padre, não interessa se você tem muito estudo, pouco estudo, interessa se você tem um coração aberto, se você quer ser santo, se o seu fim último é ser santo. É isso que abre o coração para a graça de Deus, para você ser profeta, para você buscar a verdade e falar a verdade. Depois, essa foi só a primeira parte. Depois, na carta aos Coríntios, tem outra coisa intrigante, que eu quero que vocês desvendem. Fala sobre a caridade. Bem, fala assim: se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa,
ou um símbolo que retine. Até aqui tudo bem, né? O que adianta falar todas as línguas e não ter caridade? Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar as montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Também até aqui, entendível. Ou não? Agora essa outra parte aqui, parece que é um pouco intrigante. Vamos lá. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada serviria. Opa! Se eu gastasse todos os meus bens com os pobres, e se não tivesse caridade? Ai, ai, ai. E agora? E agora, José? Como dizem. Se eu gastasse os meus bens com os pobres, se não tivesse caridade, de nada adiantaria. O que vocês acham que São Paulo está falando aqui? Isso é importante porque entrou uma ideologia na igreja, a teologia da libertação, que fala que tudo tem que ser social, né? Que não tem que rezar, que não tem nada, tem que estar ajudando os pobres. No final, depois esse povo que fala também não ajuda nada, né? Só ajuda quem reza de verdade. Madre Teresa, esse povo que blá, 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 fala, mas na hora que você vai espremer, não sai nada. Mas o que vocês acham que está dizendo São Paulo? Quem falou? Fala alto. Ligado ao amor. Mas vamos lá. Chega aqui com duas crianças passando fome. Geralmente eu peço para o Nesmar de visitar, né? Sobra para ele. Vai lá ver como é que tá. O Nesmar vai e fala assim, ó, crítica. Tá debaixo da lona. O meu coração sente compaixão. Aí nós vamos lá, damos cesta, arrumamos e fazemos um barraco para ela. É caridade? Eu senti muita compaixão, muito amor. É caridade? Pode ser e pode não. Então o que é caridade? O que é caridade no catecismo? Quem tem catecismo aí? Quem não tem, pode encomendar essa semana. Vocês vão lá no catecismo, no final está lá, caridade. E vocês vão ler tudo que o catecismo fala de caridade. O que é caridade no catecismo? Virtude. Quem falou? Quem falou teologal? Virtude teologal dada por Deus. Isso é caridade. É aquilo que eu fico tentando fazer com vocês todo dia. Caridade é o amor, mas é uma virtude que vem de Deus, não vem de mim. Essa compaixão minha para ajudar os pobres é boa, mas ainda não é caridade. A caridade só os santos têm. Só santo é caridoso. Quem não é santo não é caridoso. O santo é aquele que reza porque sabe que depende 100% de Deus para ser bom. 100%. Que se Deus não der a graça, ele não faz nada que presta. Isso é caridade. Madre Teresa de Calcutá, já falei várias vezes. Quando ela cuidava dos pobres, o povo falava assim, Madre, como é que a senhora cuida desse povo fedido na rua, tudo decompondo? Ela, eu jamais faria isso. É Cristo que vive em mim. Isso é caridade. Ela nunca se ensoberbecia. Por isso que lá na frente fala, caridade não é invejosa, não ensoberbece. Mesmo que a pessoa, mesmo que essa senhora, essa mãe não me agradecesse o barraco, e eu não poderia ter raiva, nem ficar emburrado, porque eu sei que eu fiz pela graça. É tudo de Deus, isso é caridade. Tem uma frase
que tem muita gente no Brasil que gosta de publicar ela falando que é de Madre Teresa de Calcutá. É melhor as mãos que ajudam que os lábios que rezam. Alguém já ouviu essa frase? Aí coloca lá, Madre Teresa de Calcutá. A primeira vez que eu vi, falei, jamais é dela. Jamais. Aí eu escrevi em italiano, e é de uma hinduísta, que puseram, porque Madre Teresa nunca, jamais diria essa frase. É melhor as mãos que ajudam que os lábios que rezam. Porque ela sabe que ela ajuda porque reza. Entenderam? Isso é caridade. Quando você acaba de fazer o bem, você fala, Senhor, sem ti eu jamais faria isso. Obrigado por me dar a graça. Por isso que nunca se ensoberbece, nunca se acha melhor que ninguém. Porque nós dependemos totalmente de Deus para ser bons. Meu bom mestre, que devo fazer para entrar na vida eterna? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Jesus não explicou isso? Isso é caridade, virtude teologal. A fé também é virtude teologal. Por isso essa história, eu não tenho fé. Não tem, ela vem de Deus, pede. Pede, Senhor. A esperança, eu estou sem esperança. Pede esperança. Fé, esperança e caridade são virtudes teologais, que vêm de Deus para nós. Entenderam? Que só santo faz caridade. Pessoas amorosas, ótimo, é muito melhor do que se fosse por interesseiras, mas ainda não é caridade. Só santo faz caridade. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é caridade pura. São Paulo se tornou pura caridade, porque ele sabe que tudo é Cristo. E quando você fizer cagada, besteira, é você mesmo. Senhor, esse sou eu. Se o Senhor não me ajudar, São Felipe Neri, Senhor, não tire a mão da minha cabeça, ou eu te trairei logo em seguida. Os santos sempre ensinam como que nós devemos lidar com Deus, para viver a caridade. Entenderam esses aspectos? Sim? E no Evangelho, depois vocês meditam em casa, um profeta não é bem visto na sua casa, porque ninguém dá moral, né? Você já conhece, eu lembro, quando eu decidi ser padre, larguei a medicina, as amigas da minha mãe, nossa, Noilda, mas seu filho é um santo. Vai conviver para você ver. A barrigada que saiu foi minha. Porque ela sabe. Então, na nossa casa, todo mundo conhece nossos defeitos a fundo, não é? Então ninguém dá muita moral assim. Mesmo, talvez se um dia você estiver celebrando a missa com muito amor e você me ver levitar. Alguém já me viu levitar alguma vez? Não? Então estou fraquinho ainda no amor a Jesus, né? Os padres, São José de Cupertino, tinha que amarrar ele na hora da missa. Tanto amor. Mas se vocês contar para minha mãe, conta outra, vai. O Pablo, levitando. Ou não é assim? Em casa, cai tudo. Porque ali, é muito engraçado, o povo vem padre, eu não sei, lá em casa eu não dou conta de me controlar. Com os outros de fora é fácil. Primeiro porque tem ansiedade, que você quer que seu familiar mude. E depois tem todas as picuinhas familiares, né? Então, em casa é difícil, mas é por isso que Deus quer que a gente aprenda bem a mudar em casa. Porque se você muda em casa, lá fora é muito mais fácil. Você sabe conviver com os complicadinhos, os irmãos, os primos, a mãe, o pai, o marido, a esposa, né? Só dá ali que é academia para ser santo. E depois, Jesus dá um cutucão, né? Fala no Antigo Testamento que os milagres aconteceram com os pagãos, não foram com os judeus, porque os judeus se ensoberbeceram com a religiosidade. Seriam que as pessoas que vivem na igreja e se acham, né? E quem está lá fora às vezes, humildezinho, que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, é muito humilde e acaba que Deus faz milagres lá fora. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante reconhecer que nós somos nada, que nós não prestamos, que tudo de bom vem de Deus e que nós somos servos inúteis. Tá bom assim? Com isso, essas são as verdadeiras vacinas que salvam.